Olá, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de Física. Hoje é sobre a atividade experimental 01, que envolvia sombra e semelhança de triângulo. Nessa foto temos o experimento, que era composto de um celular, né? A gente tem uma haste, né? Nós temos dois suportes. No de cima a gente apoia o celular, que vai ser a nossa fonte pontiforme. No segundo suporte a gente apoia a figura geométrica. Nós fizemos a experiência com um quadrado de lado 10 centímetros, um círculo de diâmetro 10 centímetros e um retângulo de lados 9 e 6. Tá? Medimos com a régua e o nosso intuito era usar a semelhança para determinar o tamanho da sombra e confirmar com as medidas experimentais. Note que nesta configuração, né, aparece uma pirâmide, né, nós temos um tronco de pirâmide aqui de sombra e a sombra projetada. Então a ideia é usar a semelhança de triângulos para a gente poder determinar os lados desta sombra aqui projetada sobre a mesa do laboratório. A gente colocou uma folha de papel para ficar mais nítida. Note que nessa figura aqui de baixo, né, se a gente cortar o tronco de pirâmide, a gente vai encontrar nós vamos encontrar dois triângulos, né? O menorzinho, que vai ter a superfície da figura geométrica. Então a base, né, desse triângulo é igual ao lado da figura geométrica aqui, que no caso era um quadrado. Tá? E o triângulo maior, né, cuja base está apoiada na sombra. E essa dimensão aqui é igual ao lado da sombra. Então, para determinar o lado da sombra, ou depois também a área, né, a gente vai precisar calcular o lado. Então, você percebe que tem dois triângulos, eles são semelhantes, né, porque esse ângulo aqui é o mesmo, tá certo? Então, você tem o Hzinho e a base do menor. Só que a base do menor é o lado da figura geométrica. E aqui nós temos a altura maior, né, vamos chamar de Hzão, e a base é o lado, né, é igual ao lado da sombra projetada. Então, a gente pode fazer assim, a altura pela base, né? Alguns conhecem assim a semelhança. Então, você tem a altura do maior, está para a base do maior, assim como a altura do menor está para a base do menor. Tá? Lá da semelhança de triângulos, a gente sabe que a altura do maior, né, está para a altura do menor. É a proporção de ampliação que existe entre elas. Né? O Hzão está para o Hzinho. Vamos supor que o H seja 2 vezes maior. Né? Que nem aqui, ó. O Hzinho era 40 e a altura do maior é 80. Então dobrou. O que vai acontecer? Quanto vai valer o lado da sombra? Se o lado da figura, por exemplo, é 60 centímetros. Né? Quando a gente substitui aqui, ó, o 80 está para 40, a proporção é de 2 vezes. Então, quanto maior a altura, né, maior será a sombra. E na proporção de quanto? Daqui para cá dobrou. Daqui para cá também vai dobrar, porque são proporcionais, é uma ampliação. Então, a base B, que é o nosso lado que a gente está procurando, ele vai ser proporcional, né, aos 60. E quantas vezes? 2 vezes. Vamos fazer a continha aqui, ó. 80 dividido por 40 dá 2. 2 vezes 60, 120. Dobrou. Tá? Então, você também pode escrever desse jeito, ó. Altura pela base, altura pela base. É só trocar o B, passar ele dividindo aqui, e o Hzinho passar multiplicando lá em cima. Então eu vou ter a altura do grande está para a base do grande, assim como a altura do pequeno está para a base do pequeno. Pode usar qualquer uma delas, porque o triângulo tem dimensões proporcionais. Certo? São triângulos semelhantes. Agora, no experimento a gente tinha o quadrado, o retângulo e o círculo. O círculo vai ser a mesma coisa, né? A gente tem um triângulo formado até a figura geométrica, cuja basezinha é o R do disco. E a gente tem um triângulo maior, cuja base
vai ser o raio da sombra projetada no anteparo, que no caso era uma folha sobre a mesa. Tá? E a mesma coisa, né? A altura do grandão está para a altura do pequeno, né? A proporção, né? Por exemplo, se aqui era 40, aqui 80, vai dobrar. O que vai acontecer? A base do triângulo maior vai ser o dobro da base do menor. Então, a gazão está para gazinho, assim como a base do grande está para a base do pequeno. Ou, como alguns gostam de guardar, a altura pela base. Então, a altura do maior está para a base do menor, assim como a altura do menor está para a base do menor. É só a gente trocar aqui, ó. O Bzão vem aqui para baixo, vem aqui, ó. A altura do menor sobe, então fica Hzinho. Então a gente pode guardar a semelhança, se você tiver dificuldade de entender a semelhança, você pode guardar assim, a altura pela base e a altura pela base. A altura do grande, base do grande. A altura do pequeno, base do pequeno. Tá bom? Então, o ideal para você entender essa matéria é fazer muitos exercícios. Espero que tenham gostado da aula. Curtam o canal, deixem seu like, tá? E se inscrevam no meu canal. Obrigado aí, grande abraço para vocês. Bons estudos.